Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 3 de abril de 2023, é uma segunda-feira, essa semana santa no calendário cristão. É seu aniversário? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, de uma forma muito especial. Que nesse dia, como diz o título da meditação de hoje, da nossa irmã Akanksha, lá da Índia, escolha se alegrar. Que hoje, meu irmão e minha irmã, você que está aniversariando, escolha se alegrar. E você que não está aniversariando também, escolha se alegrar. Eu tenho escolhido me alegrar. Tem muitas coisas acontecendo, mas eu tenho escolhido me alegrar. Isso é fé, tá? Isso é fé. Para quem está aí assistindo no YouTube, aqui, ó o meu dedinho aqui, ó. Isto é fé, porque a palavrinha fé tá aí feita em MDF, né? Aí no cenário para o YouTube aí. Então, e você que está me escutando no WhatsApp, eu acabei de descrever para você, e você também que é deficiente visual e que me ouve, eu acabei de descrever para você aí uma parte do cenário. Então, que hoje você escolha se alegrar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, diz Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o versículo de abril está dentro do texto proposto hoje para meditação, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E aqui o apóstolo Paulo dá uma série de conselhos, tá? E eu te aconselho, Alessandra, te aconselho a ler o capítulo 5, aí o contexto desse texto que começa no versículo 12, tá? Então, leia a partir do 12 e vá até o 24. Mas vamos nos deter no corte que a nossa irmã Akanksha fez. Que cada um desses conselhos venha sobre a nossa vida nessa manhã, mas o principal, que a gente acolha cada um desses conselhos na nossa vida diária. É aquela coisa, é muito fácil falar, é muito fácil, né, ler, mas é preciso cumprir. Quando a gente cumpre, quando a gente coloca em atividade aquilo que a gente fala,
aquilo que a gente fala tem vida, ganha vida. Então, eu vou ler cada um com mais cuidado, mais devagar, e à medida que eu for lendo, eu quero assumir isso para mim, para esse dia, para essa semana que está só começando, né? Segunda-feira, e que você possa assumir para você. Isso aqui seria bom fazer o quadrinho, tá bom? Seria muito bom fazer o quadrinho, tá? E aí, ela começa, o texto começou no versículo 16, né? Então vamos embora. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. É sempre, meu irmão e minha irmã. Não é uma hora nem outra, não é na maioria do tempo, tá? Sempre. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Então, é alegre sempre e é orar sempre também. Que a gente todo tempo esteja ligado no Senhor, orando sem cessar. Que a gente faça isso, meu irmão e minha irmã, que a gente entregue, a gente converse, a gente tenha intimidade com Deus. Quanto mais a gente conversa com alguém, mais intimidade a gente tem com essa pessoa. Deus tem falado isso no meu coração. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso internalizar esse conselho do apóstolo Paulo na minha vida. Você precisa também? Vamos fazer esse propósito então com Deus. Tem mais, versículo 18, que é o versículo aqui de Abreu. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? A gente precisa agradecer em todas as situações. Assim como a gente precisa estar alegre sempre, e a gente precisa orar sempre, a gente precisa agradecer sempre, em tudo. Essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para comigo e para com você, meu irmão e minha irmã. Qual é a vontade de Deus? Que a gente tenha gratidão no coração o tempo todo, porque assim a gente vence muita coisa, se não todas as coisas, tá? Verso 19, não apaguem o espírito. Eu gosto de uma outra versão que diz, não extingais o espírito, do verbo extinguir, né? Lembra do extintor de incêndio? Pois é, esse extinguir é do extintor, né? Ex com X. Né? Então, que a gente não extinga o Espírito, que a gente não apague o Espírito. E o Espírito aqui é o Espírito Santo. A gente sabe que ele habita em nós e que a gente não o apague, não apague a voz dele, sabe? Que a gente sempre escute o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, que a gente não despreze a palavra de Deus que vem em forma de profecia para a gente. Né? A maior profecia é a palavra de Deus. Eu não posso desprezar. Eu tenho que tê-la na maior conta, né? Dentro do meu coração, dentro da minha mente. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Nesse mundo de distrações que a gente tem vivido, e eu luto muito com a questão das distrações, quando você vê, você já ficou meia hora rolando ali o Facebook ou o Instagram. Meu negócio às vezes é o Instagram, eu fico vendo receita, né? Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que examinar tudo, eu preciso reter o que é bom. Você sabia que a gente vai vendo aquilo, vai vendo, eu vou vendo as receitas, mas nem 10% do que eu vi eu vou realmente fazer. Então eu preciso tomar consciência disso. E eu estou tomando agora, falando com você, confessando meu pecado. Né? Eu preciso examinar tudo, mas reter só o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Meu irmão e minha irmã, abster-se é sair totalmente daquilo. Né? Na igreja metodista, que é a comunidade de fé a qual eu pertenço,
Nós somos abstêmios ao álcool. Então, a gente não toma de jeito nenhum, né? O John Wesley, que é aquele que começou o movimento metodista, não a igreja, mas o movimento. Ele era tão avesso, né? Porque naquela época, e a questão da abstenção ao álcool é essa, é a época da Revolução Industrial, século XVIII, e os donos das indústrias colocavam ali as bebidas destiladas para as pessoas beberem por causa do frio e também para que ficassem, né, bêbadas e ali mesmo caíssem ali, dormissem ali, no dia seguinte acordassem e já estavam no trabalho, né? Isso acontecia muito, muito. E o John Wesley luta muito contra isso e havia um imposto do chá, né? Mas não havia imposto sobre a bebida destilada. Então isso era muito sério, né? E havia toda uma questão por trás. Então ele lutava com isso e ele era muito e totalmente abstêmio ao álcool, ao ponto de, naquela época já havia homeopatia. E não sei se você sabe, o remédio de homeopatia é feito à base de álcool de cereais, né? E ele não tomava. Ele tomava remédio de homeopatia à base de água, mesmo sabendo que ia durar muito menos, mas ele só fazia, mandava manipular assim, né? Tanta aversão que ele tinha ao álcool, porque ele percebia o que o álcool fazia ali na sociedade, e ele lutava contra isso devido a todas as questões sociais, as quais ele, né, pelas quais ele era movido, tá? Então, abstenham-se. Tire totalmente da sua vida toda forma de mal. E aí vem um pedido maravilhoso, né? O mesmo Deus da paz, é o pedido do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses: vos santifique em tudo. Em tudo, ele vai dizer o tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Deus da paz santifique a gente em tudo mesmo, nossas palavras, atitudes, nossos pensamentos, sabe, nossos relacionamentos. Que o Deus da paz santifique a gente em tudo e que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E vem a promessa no versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel. Ainda que a gente seja infiel, ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, tá? Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, se eu não me engano, isso, versículo 13, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tá bom? Então, escolha se alegrar nessa segunda-feira. Vamos à meditação da Akanksha. Ela coloca como epígrafe Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando me mudei para Lucknow, ansiava por um bom emprego e fiz muitas entrevistas. Quando não consegui encontrar nenhum emprego, fiquei tão frustrada que decidi desistir e voltar para minha cidade natal. Enquanto fazia as malas, recebi um telefonema de uma renomada instituição informando-me da minha seleção para um cargo. Então percebi que muitas vezes em minha vida, quando tudo parecia estar desmoronando, eu simplesmente cedia às minhas adversidades ou me recusava a ser guiada por Deus.
mas felizmente Deus nunca me deixou sozinha. Às vezes, mesmo orando continuamente, ainda nos sentimos presos aos nossos problemas. É fácil supor que Deus não está ouvindo e parar de orar e ler nossa Bíblia, mas isso nos torna mais vulneráveis ao caos da vida. Em vez de desistir, podemos escolher nos alegrar, assim como Abacuque. Deus nos ama demais para nos abandonar. Afinal, Deus deu o seu Filho por nós. Jesus é a prova definitiva do amor e da fidelidade de Deus. Deus está conosco como nosso amigo de confiança e nunca se afastará ou nos decepcionará. Vamos orar com a Akanksha? Obrigada, Deus, pela certeza de que tu estás sempre conosco. Ajuda-nos a abrir nosso coração à tua presença amorosa, em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje? Mesmo quando duvido, Deus nunca desiste de mim. Mesmo quando você duvida, meu irmão, ou eu mesma, Deus nunca desiste de nós. Oremos pelas pessoas que estão mudando de cidade. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Nessa manhã, nós oramos por aqueles que estão mudando de cidade, Senhor. Estão realizando coisas novas, assim como oramos ontem. Então, Pai, nós te pedimos por essas pessoas. Ajuda, abençoa. Entra como providência, Senhor, de tudo que elas necessitam, Pai. Toma cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. E se um dos meus irmãos e irmãs que está ao alcance da minha voz aqui através dessa transmissão, está se mudando, Senhor, de cidade, abençoa e providencia tudo de que eles precisam. É a nossa oração, Senhor, nessa manhã. E também, Pai, nesse 3 de abril, nós te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aniversariando. É mais um ano de vida. É sim motivo para se alegrar. E que cada um escolha se alegrar nesse dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Excelente dia. Amém.